Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Sejam muito bem-vindos ao Museu de Eletricidade da Madeira Casa da Luz, espaço que acolhe hoje e amanhã o seminário intitulado Contratação Pública e Contencioso Pré-Contratual. Refira-se que este é o primeiro grande encontro de âmbito nacional que lança um olhar profundo sobre esta pertinente matéria, trazendo à região autónoma da Madeira os mais eminentes especialistas do país. Esta é uma iniciativa organizada pelo JM Madeira, em parceria com o Centro de Estudos Judiciários e o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados. É uma enorme honra receber-vos a todos aqui. Em nome da organização, muito obrigada pela vossa presença. Esta sessão de abertura será presidida pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e contará também com as intervenções de Pedro Calado, administrador do JM Madeira, e de Brício Araújo, Presidente do Conselho Regional da Madeira, da Ordem dos Advogados. Toma a palavra, em primeiro lugar, o administrador do JM Madeira, Pedro Calado. Boa tarde a todos. Muito breve. Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua honra, pela nossa honra e pela sua presença em estar aqui a presidir este nosso evento. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, o Dr. Brício Araújo, também muito obrigado pela sua colaboração, por toda a vossa equipe. Como sabem, é o primeiro evento que se está a organizar a nível nacional sobre a contratação pública e contencioso pré-contratual, à luz do novo Código, portanto, que foi aprovado muito recentemente. É uma organização do JM Madeira. É um seminário que conta com a presença de ilustres especialistas e prestigiados conferencistas, a quem agradeço a todos a vossa presença e todo o esforço que despenderam para estar na Madeira. Agradeço nas pessoas da doutora Ana Celeste Carvalho e do Dr. Marco Rodrigues por todo o vosso profissionalismo, colaboração e empenho que nos deram para pormos de pé em tão curto espaço de tempo este evento. Agradeço ao Centro de Estudos Judiciários, ao Conselho Regional da Ordem dos Advogados da Madeira, às Sociedades de Advogados BAS e Servo, à Empresa de Eletricidade da Madeira, na pessoa do seu Presidente, ao Museu de Eletricidade, ao Grupo Hoteleiro Savoy também. E, como sabem, o JM há muito pouco tempo tornou-se num projeto privado, e sendo um projeto privado, nós queremos começar a marcar a diferença, queremos começar a estar na casa das pessoas, junto das entidades, das empresas, das instituições, de uma forma diferente, e este é, sem sombra de dúvida, um grande passo que nós damos na afirmação daquilo que é o nosso projeto. É um projeto novo que se caracteriza por estar muito à economia, à cultura, ao desporto e também à imigração. Nós não somos nem melhores nem piores do que ninguém, mas queremos ser diferentes pela positiva e julgo que hoje está aqui demonstrado muito bem aquilo que nós pretendemos. A contratação pública, como sabem, foi a razão de ser deste nosso encontro, mexe com toda a nossa vida, mexe com toda a economia, é um motor, tem sido um motor da economia nacional, e é a mola impulsionadora do investimento público, não só a nível nacional, como também aqui na região. Muito recentemente foi publicada esta alteração ao Código da Contratação Pública e, em boa hora, nos juntamos aqui para discutirmos todos os temas que estão subjacentes. Muito recentemente, já em maio de 2017, a Presidente da Autoridade da Concorrência, Margarida Matos Rosa, afirmava que a luta contra os cartéis na contratação pública poderia permitir poupar entre 1,8 a 4,5 mil milhões de euros por ano, o que representa, para terem uma noção, entre 10% a 25% da despesa total da economia do Estado. É uma poupança próxima ao déficit público nacional. Se parte desta verba for orientada e canalizada para mais e melhor investimento público, toda a economia ganha com isso. Consequentemente, o Estado também, na arrecadação de mais impostos, no IRC, que é cobrado às empresas, e no IRS dos trabalhadores, sujeitos passivos e contribuintes da Segurança Social. O que se pretende analisar aqui no dia de hoje e no dia de amanhã
são as principais alterações do Código da Contratação Pública, as alterações ao ajuste direto, critérios de adjudicação, os pressupostos economicamente mais vantajosos, a análise e avaliação de propostas, entre um sem número de situações que, com certeza, os nossos conferencistas vão saber explicar. Todos estes temas são muito pertinentes na nossa economia, quer na economia pública, quer na economia privada, e, acima de tudo, temos aqui a grande preocupação em trazer os melhores especialistas à nossa terra para nos falar a nível nacional pela primeira vez sobre estes temas. Estamos cientes que estamos a contribuir também para a valorização e para a formação de quadros, quer sejam públicos, quer sejam privados. Porque todos nós trabalhamos com a contratação pública, temos todos de saber muito bem o que é que estamos a fazer e como fazê-lo adequadamente. Diariamente vamos tentar, através do JM, contribuir para um enriquecimento da nossa economia, contribuir para um enriquecimento das pessoas que diariamente acompanham o crescimento do JM, e estou certo que juntos, todos nós juntos, daremos um passo certo no crescimento do JM e da nossa economia. Meus senhores, muito obrigado a todos. Dr. Borício, Susana, não é preciso apresentar. Dr. Borício, faz favor. Senhor Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque, Excelência, Excelentíssimo Senhor Administrador do JM, Dr. Pedro Calado, Excelentíssimos Senhora Deputada na Assembleia da República, Excelentíssimos Magistrados, Excelentíssimos Colegas Advogados, Juristas, outras entidades, Excelências. É para o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados uma grande honra receber aqui na Madeira o primeiro grande seminário sobre o novo Código dos Contratos Públicos, um diploma que foi publicado há cerca de 20 dias e que entra em vigor em janeiro de 2018. É uma honra e é um superlativo gosto fazê-lo nestas circunstâncias, em parceria com entidades tão prestigiadas como o Centro de Estudos Judiciários e o JM. Caro Dr. Pedro Calado, caro Dr. Luís Sousa, este evento tem também, essencialmente, a marca de rigor e de competência de Vossas Excelências. E permitam-me que, em Vossas Excelências, cumprimente o JM, congratulando-me pela oportunidade da parceria e pelo novo conceito que apresentam agora, com particulares preocupações, não só ao nível da informação, mas também da reflexão, do debate vivo, sério, consistente e com a formação em temáticas de grande relevância, atualidade e, como neste caso, de enorme interesse público. Aliás, a presença neste seminário de Vossa Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional, que registro e agradeço particularmente, é o mais alto reconhecimento do interesse público das matérias que abordaremos. Num novo quadro legal de eficiência, de boa administração, de racionalidade, transparência e equilíbrio, onde todos teremos um papel importante. Cumprimento a Senhora Juíza Desembargadora, Doutora Ana Celeste Carvalho, agradecendo a forma como, no Centro de Estudos Judiciários, fez nascer este evento que tem a sua marca, uma marca de exigência e de rigor. Agradecendo a forma como se empenhou no seu sucesso, no sucesso deste evento, a forma como nos ajudou a ter aqui hoje os mais prestigiados nomes do direito. A Vossa Excelência, Doutora Ana Celeste Carvalho, a Vossas Excelências, distintos oradores, Sr. Professor Rui Medeiros, Sra. Professora Maria João Estorninho, Sr. Professor Mário Rosa de Almeida, a todos e a outros que passarão também por aqui, a todos os que constam do programa, deixo o nosso profundo agradecimento. Alguém um dia disse que a lei não é para os juristas, que a lei é para o cidadão. É verdade, mas sem o jurista a lei não nasce, não tem consistência, não é aplicada adequadamente e não chega ao cidadão. Sem o jurista, sem o mestre, sem o professor de direito, sem o advogado, sem o juiz, a lei não chega viva ao cidadão. É por isso que todos estamos aqui hoje. E permitam-me aqui uma referência aos tribunais. Creio que, mais que falar em arbitragem institucional,
este é o momento de repensar a especialização dos tribunais administrativos, incluindo a competência especializada em contratação pública. Este é o momento, agora, mais do que nunca. Termino desejando a todos um bom trabalho. Teremos certamente 2 dias de grande intensidade, muito proveitosos para todos vós, num seminário que é transmitido para todo o país pela Justiça TV, Data Juris, com conteúdos disponíveis também no JM. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada a ambos. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque. Permitam-me cumprimentá-los a todos e, em particular, a presença da professora Maria João Estorninho, do professor Rui Medeiros, da doutora Juíza Desembargadora Ana Celeste Carvalho e do professor Mário Aroso de Almeida. Obrigado pela vossa presença. Penso que é muito importante, mais uma vez, a região autónoma da Madeira ser pioneira e estar na vanguarda da discussão de temas essenciais como o novo Código da Contratação Pública. Penso que é a primeira região do país a fazer esta discussão atempadamente, o que me deixa particularmente orgulhoso, porque nós temos que aprender rapidamente a expurgar de uma vez por todas aquele vício muito nacional, tratar as coisas em cima do joelho e sem planeamento. Também queria cumprimentar esta iniciativa da JM Madeira e da ACIN. Penso que é uma iniciativa muito oportuna e muito importante, e essa circunstância é tão óbvia como resulta para todos da adesão que este seminário teve por parte de juristas, funcionários e de quadros da administração pública. Obviamente, eu não vou falar, nem tenho que falar da contratação pública. Isso já foi o tempo, já estou suspenso há uns anos. E também não vou falar no tempo, porque o tempo na Madeira está sempre bom. Mas vou falar, talvez, a título muito sucinto, da circunstância de a contratação pública e as normas e os procedimentos da contratação pública terem uma importância crescente na nossa sociedade. E isso não aconteceu por acaso. Aconteceu devido a circunstâncias políticas, históricas, que todas vossas excelências, com certeza, poderão recordar com grande facilidade. A primeira questão, porque é que o Estado cada vez passou a intervir com maior acutilhância e maior abrangência nas nossas sociedades? Por um conjunto de fatores e de questões, mas a principal foi o exemplo da primeira metade do que ocorreu na Europa na primeira metade do século XX. E o que ocorreu na Europa durante a metade do século XX foi a necessidade das nossas sociedades terem, depois de crises acentuadas, onde a crise de 29 foi talvez a mais importante e que decorreu, na verdade, com consequências devastadoras para a maioria dos cidadãos ocidentais, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, a situação de agravamento social, a situação do aumento das desigualdades sociais, a situação de termos, no pós-crise 29, sociedades completamente disfuncionais do ponto de vista da coesão social, levou, na verdade, a que tivéssemos, desde logo, um grande conflito mundial, depois do primeiro conflito, que foi a Segunda Guerra Mundial. E é preciso não esquecer que, como diz o Tony Judd, quando a questão social não é encarada de frente, ou não é atacada, ela vai sempre em demanda de soluções mais radicais. E o que aconteceu na Europa foi, na verdade, um século XX onde nós tivemos explosões de violência que culminaram, na verdade, quase na Segunda Guerra Mundial e que levou as duas guerras mundiais a mais de 100 milhões de mortos. E a construção do Estado Social foi uma consequência desta devastação,
deste morticínio e destas disfuncionalidades que inicialmente surgiram em finais do século XIX e que se foram acumulando até ao primeiro conflito mundial e até depois à Segunda Guerra Mundial. E a construção do Estado Social é hoje uma consequência dos governos sociais-democratas e democratas cristãos do pós-guerra, onde tomaram a iniciativa, então consensual, nas sociedades democráticas, de introduzir o imposto progressivo, o princípio da redistribuição, o princípio da prestação dos cuidados de saúde aos cidadãos, no apoio à infância e à velhice, no apoio às reformas, às férias pagas, e a um conjunto de inovações, também no âmbito dos sistemas nacionais de saúde, que levaram a que o Estado tivesse uma intervenção social cada vez mais importante nas nossas sociedades. Portanto, e hoje, o grande desafio que nós temos é que esta intervenção do Estado continua a assegurar nas nossas sociedades, num tempo de quebra demográfica e em que o sistema de crescimento económico nas nossas sociedades europeias já não foi o que foi no passado, já não é o que foi no passado, continuarmos a assegurar essa sustentabilidade com um conjunto de limitações que são constatáveis por todos. Desde logo, atingimos, na maioria dos países europeus, a chamada curva de Laffer, ou seja, o limite da tributação às famílias e às empresas, e atingimos, na verdade, um conjunto de problemas que são constatáveis, por exemplo, na segurança social, de quebra demográfica e, evidentemente, de as próximas gerações não poderem usufruir de um conjunto de regalias que as gerações dos nossos pais e dos nossos avós conseguiram usufruir. Portanto, o grande desafio da nossa geração e da próxima geração é, na verdade, ter a capacidade de encarar estas mudanças que estão a ocorrer de forma muito rápida, no sentido de garantir estruturas com racionalidade económica ou com fatores de correção, no sentido de assegurar que as novas gerações não vão ter, em nível dos serviços, da prestação dos serviços públicos, piores serviços públicos ou serviços com maior precariedade ou maior disfuncionalidade do que as gerações dos nossos pais e, sobretudo, com a nossa geração. Isso é uma responsabilidade que tem que ser encarada com grande lucidez. E porquê que estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque hoje os grandes desafios das sociedades democráticas é, na verdade, garantir os Estados sociais e garantir a existência de uma classe média empregada em que o próprio crescimento da produtividade e do capital possa assegurar a subida dos rendimentos dessa classe e, ao mesmo tempo, uma tributação progressiva que possa assegurar o funcionamento do Estado Social. É evidente que são questões muito difíceis. Mas, quando nós falamos, estamos hoje aqui para falar do novo Código da Contratação Pública, com certeza que a intenção é introduzir fatores de transparência e de poupança dos recursos públicos, no sentido de afetar esses recursos públicos, que muitas vezes são mal gastos, num sistema onde esses recursos são bem aplicados e são aplicados de uma forma racional. E posso-vos dizer que, na Madeira, um dos grandes desafios que nós vamos ter é garantirmos, aqui na região, um sistema regional de saúde sustentável, do ponto de vista financeiro, e um sistema de educação também sustentável. Vossas Excelências sabem que a gente gasta na saúde aqui na Madeira cerca de 209 milhões de euros no Sistema Regional de Saúde. E na educação gastamos 348 milhões de euros. Mais o funcionamento da administração. Qual é o grande desafio? O grande desafio para o Sistema Regional de Saúde, por exemplo, é assegurar especificidades na cobrança de receitas próprias que possam assegurar o pagamento desses sistemas. Este Sistema Regional de Saúde e o Sistema de Educação, como sabem, são sistemas regionalizados. Isto quer dizer que, através da cobrança fiscal
É através dos impostos cobrados na Madeira que este sistema, por exemplo, regional de saúde é financiado. Isso significa o quê? Significa que se o Sistema Nacional de Saúde tem um desafio de sustentabilidade no território continental com escala, nós temos uma dupla dificuldade. É que o nosso sistema, por exemplo, de saúde, como ainda ontem disse, custa mais do que os sistemas nacionais, nós temos que ter equivalências que um sistema de escala, uma vez que somos uma ilha de prestação de cuidados de saúde que custam mais dinheiro do que o sistema nacional, que não podem ser diluídos na escala, mas ao mesmo tempo temos também que acompanhar a evolução tecnológica e temos que fazer face ao nosso sucesso. Isso vai obrigar e obriga a que o Governo, as forças políticas, a sociedade, vossas excelências que fazem parte, de facto, das elites da Madeira, começarmos a pensar como é que podemos garantir a sustentabilidade destes sistemas de educação, de saúde e de funcionamento da nossa administração, sem pôr em causa um aumento da carga fiscal sobre os madeirenses. Porque, na verdade, não faz nenhum sentido aumentarmos a carga fiscal sobre as empresas regionais e sobre os cidadãos regionais. E a solução, uma das soluções, é aquela que o país deve encontrar. Se nós temos deficiência de capital e o nosso mercado interno é exíguo, temos um mercado externo muito grande, que é o mundo. E, obviamente, temos que garantir, pela nossa especificidade, pela circunstância de estarmos a 970 km de território continental e termos um mercado exíguo, especificidades próprias do ponto de vista fiscal, que possa atrair as empresas, tendo em conta a nossa realidade, para podermos cobrar os impostos do ponto de vista externos, para assegurar os serviços essenciais que nós temos que garantir como Estado Social também. Obviamente vão dizer, bem, qual é o maior fluxo de receita fiscal da Madeira? Toda a gente sabe, é o Centro Internacional de Negócios. O ano passado deu 199 milhões de euros de receita fiscal. Mas, à boa maneira nacional, o Centro Internacional de Negócios, injustamente, tem sido atacado politicamente de forma descabida, absurda e grotesca. E porquê? Porque o Centro Internacional de Negócios nem sequer tem praça financeira. Desde há bastantes anos não tem praça financeira. Mas o Centro Internacional de Negócios é, de facto, uma realidade que faz com que a Madeira possa garantir a sustentabilidade do seu serviço regional de saúde. E nós temos duas hipóteses. Ou no futuro garantimos o crescimento, por exemplo, do centro, se não tivesse havido estas perturbações ao longo destes anos, nós já podíamos ter mais de 500 milhões de euros de receita. Subimos agora 34%, mas não podemos ter gente maluca a dar tiros nos pés, a dizer que o centro é isto e aquilo, porque as empresas começam a sair para as outras praças financeiras nossas concorrentes, que é o Luxemburgo, Chipre, Malta, Londres, Ilhas do Canal. Portanto, nós temos que ser inteligentes e garantir a atratividade e a sustentabilidade deste sistema. Da mesma forma que no futuro as regiões ultraperiféricas, no âmbito da União Europeia, vão ter que assegurar a manutenção e a sustentabilidade dos seus sistemas sociais através de um conjunto muito específico de legislação, designadamente da legislação fiscal, para poder garantir que os cidadãos europeus nas regiões ultraperiféricas da Europa, que são quase 4 milhões, tenham os mesmos direitos no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso aos serviços essenciais da cidadania que os cidadãos do território europeu. Este é um grande desafio, vai ser o desafio que vai ter em discussão no próximo quadro comunitário, porque há duas realidades fundamentais. Nós temos que ter regimes específicos de fiscalidade, no sentido de compensar a outra periferia, a distância aos territórios continentais e a falta de escala, e simultaneamente vamos ter, mesmo que a DGICON não goste, de garantir que a acessibilidade digital e física a estes territórios é também garantida
através da subsidiação europeia. Porque, como vocês sabem, não faz nenhum sentido nós, neste momento, pedir uma autorização, como tivemos de fazer agora, para ter uma ligação marítima à Madeira, à Autoridade de Concorrência. Como fosse possível, num território como o nosso, à distância que está do território continental, garantirmos uma destruição à concorrência quando nós o que precisamos é de boas acessibilidades e acessibilidades baratas aos nossos cidadãos e a quem nos visita. Da mesma forma, e isso já foi falado e estamos a trabalhar com o próprio Comissário Carlos Moedas, temos que garantir algo que, por exemplo, para a Madeira será fundamental no futuro, que é a acessibilidade digital a bons preços e a boas condições. E daí a iniciativa que estamos a ter já com a empresa de eletricidade, no sentido de garantirmos uma ligação, uma nova ligação por cabo para o continente europeu. Mas uma ligação que seja controlada pelo sector público. Porque o que é inadmissível é que hoje esta infraestrutura essencial da acessibilidade digital foi privatizada, talvez por engano, e está nas mãos de uma empresa privada. Portanto, isto é ridículo. Portanto, a acessibilidade física, aérea, marítima e digital. E era isto que vos queria dizer. Portanto, a consequência e o fundamental da discussão que vão ter aqui é que os novos contratos de contratação pública introduzam critérios de maior concorrência, de maior transparência, de maior eficácia e de maior racionalidade económica. Porque, como diz o meu padrasto, que é inglês, ele diz sempre, quando vêm as eleições, vêm os tipos entregar os papéis, ele diz sempre, à boa maneira anglo-saxónica, que é o princípio da accountability, diz sempre, what you going to do with my money? O que é que vais fazer com o nosso dinheiro? E é isso que, no fundo, vão todos discutir aqui hoje. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigada. É então chegado agora o momento de avançarmos para a primeira conferência desta tarde, que aborda o tema Principais alterações ao Código dos Contratos Públicos, Análise e Balanço. Uma conferência que será proferida por Maria João Estorninho e Rui Medeiros. Maria João Estorninho é doutorada em Ciências Jurídico-Políticas, membro de vários projetos internacionais de investigação e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Rui Medeiros é doutorado em Direito, advogado, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e membro do Grupo Europeu de Direito Público. Muito bem-vindos.